E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende como analisar o gráfico, você aprende a entender as movimentações do gráfico, você aprende a entender as melhores regiões, a operar um suporte e resistência, a fazer a sua entrada trabalhando uma tendência de forma simples, consciente, compreendendo as movimentações gráficas. Então, você que vai chegando no canal, já vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sino de notificações, você é muito bem-vindo aqui. E como gratidão, pelo conteúdo que eu trago aqui, deixe seu like, isso é muito importante para você receber os próximos vídeos também. E para o canal também ser reconhecido pela plataforma do YouTube como um canal recomendado, um canal que as pessoas gostam de assistir, que educacionalmente é um canal que ensina. O meu canal, pessoal, ele está linkado como educação. Então, meu intuito aqui realmente é transmitir conhecimento, transbordar conhecimento para as pessoas, onde eu possa, através aqui de uma aula, uma aula aí de 20 minutos, 30 minutos, fazer com que você enxergue o gráfico da melhor maneira possível. Para que você entenda realmente que uma análise gráfica vai além de marcar uma linha, tocou na linha e você entra. É necessário você entender todo o gráfico no seu contexto. Tá lá, ó, primeira entradinha, a entrada bem feita aqui nessa região. Eu ainda fiquei com receio do par de moeda áudio USD fechar, pessoal, porque ele sempre fecha nesse horário. Entrada aqui, ó, simples, tá? Região de suporte. Ah, Cadu, mas o preço não chegou na região de suporte certinho para você fazer a entrada. Fez aqui um padrão que eu não gosto, mas fez um padrão de vela. Deixou máxima aqui para eu fazer a entrada, deixou fluxo de movimento. Estou a favor do movimento do gráfico. Eu não tenho outra coisa a fazer a não ser comprar ali naquela região. Um trade tranquilo, bem feito, analisado, dentro das técnicas da análise gráfica, dentro de um contexto gráfico. É isso que você precisa ver todo dia no gráfico. Todo dia você precisa ver esse contexto. Ah, Cadu, mas aqui, ó, eu queria esperar ele chegar exatamente no fundo dessa região. Ó, fechou o ativo, viu? Fizemos a entrada exatamente no finalzinho dele. Ó, ele não chegou até o fundo, mas nem sempre ele vai chegar até o fundo, pessoal. Depende do contexto que ele está fazendo, ele não vai chegar até o fundo. Essa resistência aqui, ó, ela chegou até o topo para ela fazer a resistência e continuar caindo? Não, por quê? Porque existe um contexto gráfico. Aqui é a mesma coisa, ó. Ele não chegou até o fundo para continuar subindo, porque existe um contexto gráfico de movimento. É isso que você vai começar a aprender na análise gráfica. No treinamento, por exemplo, esses contextos de movimentação, que são as chaves para você entender se você vai comprar ou vender. Lá a gente trabalha praticamente vários módulos só para que haja um encaixe desse contexto, de entendimento nesse contexto. Eu falo assim do treinamento, Aí a gente vê um passo a passo dentro de um método válido. Tanto é válido que você vê os alunos aí, Os alunos aqui, ó, que eu posto no canal do Telegram. Falar em canal do Telegram, você pode entrar aqui no canal do Telegram para baixar este book, ó, inteiramente grátis. Na mensagem fixada tem os dois links, você escolhe qual dos links. Aí você entra aqui, ó, você vê os alunos, ó, o Emerson, 5-2, batendo meta. Postei duas vezes, Emerson? Postei duas vezes o resultado do Emerson. Aqui você vê o Pedro, ó, batendo meta, explicando todos os momentos de meta. Foi praticamente 8-1 as sessões. O Ricardo batendo meta. Aqui você vê o John, ó, batendo meta, 6-1. Você vê o Rodrigo aqui, ó, 8-1, batendo meta. A aula que eu subo aqui para o canal do YouTube inteiramente grátis para você se aprofundar. Josiel batendo meta aqui, Gilson batendo meta, o Pedro novamente batendo meta 4-1, Silvio aqui batendo meta, o Rogério aqui, ó, batendo meta 6-0, Diego batendo meta, mais um dia de meta batida, Wagner batendo meta 3-0, Wesley, ó, 3-0 batendo meta, o Helder aqui, ó, batendo meta,
O Emerson aqui de novo, batendo meta 11-3, ó, seguindo o planejamento. Roberto batendo meta, fazendo saque. Rafael batendo meta. Robson batendo meta. Gilson de novo batendo meta. Pessoal, você viu os resultados dos alunos? Isso é porque eles têm esse conhecimento técnico. Aliás, você pode baixar esse book inteiramente grátis vindo aqui no meu canal do YouTube, ó. Você vem aqui no meu canal do YouTube, tem os links oficiais do meu canal, tanto aqui nos links oficiais como abaixo de cada videoaula. Aqui você vai encontrar meu WhatsApp para você entrar em contato, você vai encontrar o meu Instagram para você seguir e entrar em contato, você vai encontrar o meu Telegram ali para entrar, para baixar o e-book, para seguir ali os alunos, ver as aulas, e também tem o link de acesso ao treinamento. Este link você pode fazer o acesso 24 horas por dia, né, porque o acesso é de forma automática, qualquer horário, madrugada, durante o dia, fim de semana. Ao fazer a aquisição, você recebe um e-mail para você fazer a sua senha e já começar a estudar e ter suporte diretamente comigo, tá bom? Você também pode aqui, ó, entrar no meu canal do Instagram. O meu canal do Instagram é Cadu Rinaldi. Tem um link aqui onde você vê resultados dos alunos, pode mandar uma mensagem para mim, link de acesso ao treinamento, tem meu WhatsApp ali também. Lembrando que ainda está com 60% de desconto. Eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga, porque você pode estudar e ter acesso diretamente comigo, que é o mais importante, né? Onde eu vou corrigir o seu diário de trading, eu vou corrigir o que você tem feito de errado e vou colocar você no caminho certo da análise gráfica, tá bom? Bom, recados dados, ó, entradinha de compra ali, você acha que a entrada foi boa ou não? O que você acha? Foi perfeita? Tá aí, ó, Visão Forex, ação binária. Essa entrada aqui eu poderia fazer em qualquer ativo de qualquer outro mercado também, sem problemas, sem problemas. Aí era só fazer o quê? Coordenar o trade, né? Então, áudio USD, pegamos ele no finalzinho. Vamos pegar, ó, agora já mudou toda a sequência, né? Que virou o horário ali das 7 horas, alguns lugares fecham, outros abrem. Aqui o euro USD, ó, o euro USD fazendo uma movimentação interessante. Sai dessa região, ele passa por essa região aqui. Deixa eu dar uma olhada, ó. Ele fez já uma movimentação interessante, rompe região, está em movimento de alta, só que ele está longe ainda de fazer um movimento claro, né? Ele não está em regiões muito bem definidas, uma região bem definida é essa região máxima aqui do gráfico. Ele já chega aqui, ó, chega com dificuldades, mas ao mesmo tempo ele está numa tendência muito forte de alta. Já tem região que possa segurar um movimento de baixo, então não tem como eu pensar em fazer simplesmente uma venda. A não ser que no fechamento do candle aqui, ele mostre muita força de venda. Se ele mostrar muita força de venda porque ele já veio tocar na região e ele quer fazer a correção, tudo bem, eu posso até entrar com ele. Mas se ele não demonstrou essa força de venda como não demonstrou até agora, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que seguir movimento com ele. Eu tenho que seguir movimento porque, ó, olha só, onde é a força da tendência para ela buscar? Olha isso aqui, a força da tendência para ela buscar está aqui, ó. É isso que a tendência está buscando. Como é que eu posso ir contra o movimento da tendência? Você entendeu? Como é que eu posso ir contra um movimento de tendência? Eu tenho que sempre aliar o quê? O meu contexto ao movimento de tendência. Ah, Cadu, mas dá uma olhada aqui no fundo, ó. Tem essas regiões aqui no fundo que podem travar o preço. Existem regiões que podem travar, desde que existe o quê? Uma ação do preço ali, dentro do price action, ele vai te mostrar realmente se o preço vai corrigir ali naquela região. Se o preço não fizer isso, meu irmão, tá lá, ó. Se o preço não fizer isso, você vai seguir tendência. A tendência, ela é feita para ser seguida. A tendência é feita para ser seguida. Olha o preço aqui, ó. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, máxima de região.
mínima de região. Que região? Região formada por topos. Topos e fundos. Movimento clássico. Essa tendência aqui terminou seu movimento? Não. Ah, Cadu, mas ela pode fazer uma correção aqui nessa região, ó, e depois fazer um movimento de queda até um certo ponto e retornar aqui, ou ela pode fazer esse movimento e buscar a região lá em cima. Ela pode fazer esses movimentos para fazer movimentos que vá fazer projeções ou movimentação? Ela pode. Agora, eu não posso pensar diante de um cenário como esse, só porque tem uma consolidação aqui no passado, que só por causa disso o preço vai parar. Ah, mas tem aqui um outro topo no meio do caminho. Sim, mas o preço, ó, ele já avançou essa região, ele está mostrando força. Isso aqui, ó, foi apenas um pullback no movimento. Isso aqui não é força para que haja queda no movimento. Isso aqui não é força para que haja queda no movimento. Então, a minha expectativa, vendo a tendência dentro do movimento do preço ali, é que ela continue o mercado. Ah, Cadu, mas e se ela chegar aqui agora e reverter? Não importa. Se o preço chegar aqui e reverter, não importa. O importante é o que eu quero que você entenda. Ó. Nesse exato momento, olha só, esse candle aqui rompeu a mínima. Esse candle aqui rompeu a mínima? Não. Então como é que ele tem força para fazer movimento de queda? Agora aqui, ó, esse candle aqui, ó, já rompeu a mínima desse candle aqui. Aí ele tem força para fazer queda? Tem força para fazer queda. Compreendeu a dinâmica? Ó, agora ele pode fazer movimento, vir buscar a região e depois continuar subindo. Então o gráfico, ele é feito de movimentos. Movimentos clássicos, movimentos não tão claros, movimentos lógicos e com razão e movimentos sem lógica. Quando você começa a se aprofundar na análise gráfica, você vai aprender a fazer a leitura do movimento do preço em região de suporte e resistência para você operar a tendência, por exemplo. E aí você vai entender por que aquela tendência não chegou ao fim mesmo chegando em um suporte e resistência. Por que aquela tendência ainda tem força, mesmo chegando em um suporte e resistência, ela rompe e continua seu movimento. Esses são os detalhes que a gente só aprende estudando. A gente só aprende fazendo um passo a passo. Ó. Então aqui em AUD, o USD, essa entradinha aqui, seguindo essa tendência de alta. Aqui em EURUSD também fiz essa entrada, fazendo uma tendência de alta, na expectativa ainda da movimentação do preço continuar subindo. Ó. Agora o preço fez uma correção e está descendo. Como eu falei, neste exato momento o preço ainda era para continuar subindo. Perdeu força, buscou a liquidez que queria, chegou nessa região aqui, achou que essa região é boa, o gráfico entendeu assim, as movimentações estão acontecendo assim, ótimo. Agora eu começo a mudar a minha visão de leitura gráfica, porque o movimento do preço já me mostra outras coisas. Entenderam? E assim o gráfico vai deixando esse rastro de movimento e entendimento. Por exemplo aqui, ó, vamos lá de novo em EURUSD, que ele está retornando naquela região. Você viu que o gráfico está chegando numa região aqui, ó, fazendo movimentos, ó. Eu não sei se eu peguei muito legal, ó, tá vendo, ó? É isso que eu ia falar para vocês. Ele tem essa movimentação aqui, ó, eu acho que eu entrei adiantado na operação. Ele tem essa movimentação aqui e tem essa movimentação aqui, ó. Esse lugar aqui da entrada, na verdade, tá ligado com esse aqui, não tá? Quando ele faz esse movimento, qual é o meu pensamento? O meu pensamento é que ele possa ainda continuar buscando alguma região acima. Perdão, pessoal. Só que hoje é dia de paywall. Vocês estão ligados que hoje é dia de paywall, né? Vocês já viram os eventos de hoje em dia, já viram, hoje é dia de paywall. Então, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Cuidado de entender o movimento correto. Fiz a entrada ali, ó, preço continuou buscando região abaixo. Agora, o que eu vou fazer então? Já que o preço quer cair, vamos cair com ele. Tá lá, ó, tomo loss, entendo loss. Nessa região aqui, já poderia ser um movimento bom de entrada de continuidade? Poderia ser ótimo. Ele quer fazer aqui, ó, ir
Ficou uma tarja aqui em cima. Não permitir, quer ficar mostrando na tela aqui. Bom, aqui ó, seria uma oportunidade ótima de compra. Ótima de compra. Tem volume financeiro para isso? Tem. E ele rompeu. A partir desse movimento que ele há um rompimento naquela região, e essa região também seria uma ótima região de correção, eu já entendo que o gráfico não quer corrigir ali. Cadu, por que você estava com esse entendimento de correção ali? Porque eu estou vendo um ombro cabeça a ombro. Né? O ombro cabeça a ombro invertido. E ele não fez um movimento do ombro cabeça a ombro invertido. Tá lá, ó. Por isso que eu segui tendência depois. Show, show. Olha só o entendimento. Entenda comigo, ó. Olha a movimentação. O preço vem, deixa movimento de ombro, que é um padrão de reversão de tendência. Deixa o movimento da cabeça. Quando ele chega aqui, ó, tecnicamente, ele pode corrigir tanto desse movimento aqui. Olha a pressão de entrada de volume aqui. Como ele pode vir buscar justamente essa linha do pescoço aqui, ó. Justamente essa linha do pescoço aqui. Para fazer correção. Agora entenda, que dia que é hoje no calendário? Hoje é uma sexta-feira, fechamento de semana, início de mês e hoje é dia de payroll. Hoje é dia de payroll. Ah, professor, eu não sei o que é isso. Procure aqui na lupa dos meus vídeos, tem aula só sobre paywall. Hoje é dia de paywall. Então eu já sei que o gráfico, por mais que ele me mostre uma lógica de movimentação, de reversão de tendência ali de movimentação, ele pode trabalhar um movimento ali sem lógica e sem razão. Logo, quando eu já tomo loss aqui nessa região, o preço já fecha abaixo da região, botando força, eu já entendo que já a busca dele já mudou. Agora ele já vem buscar outras regiões de liquidez. Então ele não está pensando em fazer um movimento de correção ali de ombro, cabeça, ombro invertido, né? Ele já está procurando outras regiões de liquidez. Ele já está fazendo outras movimentações de liquidez. Então eu tenho que ser rápido nessa leitura do movimento do gráfico. Essa rapidez, pessoal, de leitura do gráfico, você vai ter quando você começar a ter tempo de tela. Quando você começar a ter tempo de tela, entendimento gráfico, compreender movimentações, saber o passo a passo de como analisar o gráfico, você vai pegar isso rapidinho. Por exemplo, aqui que eu falei para você, ó, quando eu fiz a movimentação de entrada, olha só, região de suporte. O pessoal do treinamento conhece muito bem essa região, ó, região de suporte. Propício para fazer um ombro, cabeça a ombro justamente aqui nessa região, volume para isso, e aconteceu, ele rompeu. Logo, o entendimento dele veio buscar a região de liquidez, e veio buscar ó, com o pavio desse candle, ó. Veio buscar com o pavio desse candle. Então, eu não vou esperar que ele vá parar nessa região, porque ele está rompendo fundos, então eu entro já seguindo tendência com ele aqui. Entendeu como o gráfico é bem lógico? Existe uma lógica, mas por que o Cadu ali em pouco tempo já conseguiu entender o movimento e saber que ele não ia fazer aquele movimento e mudou o movimento? Porque eu sei que se ele não fizesse o movimento aqui, ó, de ombro, cabeça, ombro, nessa região, se ele não fizesse esse movimento, ele viria buscar liquidez. Porque aí ele já começa a trabalhar o quê? Busca de liquidez mudando o contexto do gráfico, ali naquelas regiões. Então, quando eu faço uma entrada, pessoal, coloque esse negócio na sua cabeça, isso eu falo para todos os alunos. Quando eu faço uma entrada, uma análise, fiz minha análise, vi contexto gráfico, vi região, vi tendência, vi padrão de vela, vi fluxo e volume. Show! Eu sei que se eu entrar o porquê vai dar bom, e eu sei que se eu entrar e der loss, eu sei o porquê deu loss. Eu tenho que saber qual é o motivo do risco. Conseguiu entender? Eu tenho que saber qual é o motivo do risco no trade. Eu não posso entrar no trade achando que eu sei o que ele vai fazer, mas qual é o motivo do risco? Quando você estiver nesse patamar que você sabe
quando você sabe o porquê do win, win escreve assim, nem sei, ou o porquê do loss, você já está no outro patamar. Você já consegue entender e corrigir seus próprios trades. Então, todas as vezes que você entrar no gráfico, você tem que saber o porquê do win e o porquê do loss. Tomou loss, automaticamente você já entendeu o porquê. Por isso que o Cadu tem essa facilidade, por exemplo, tomei o loss ali, rapidamente já entendi o que aconteceu e segui o que o gráfico estava fazendo e já entrei com 2 taxas. Mas por quê? Porque quando eu faço a entrada nessa região, já entendo que se ele fizer rompimento nessa região, ele vem buscar liquidez aqui embaixo. Pronto! Ele vai continuar fazendo o movimento dele, que ele estava aqui, ó, dentro da tendência. Agora ele vai procurar esse ponto de liquidez, procurou, agora ele pode fazer o movimento do ombro, cabeça a ombro, seguindo ali a partir daquele movimento ali. Pode, não significa que vai, mas o rastreio do gráfico indica isso. Então você entendeu? Você entender como operar o movimento do preço em região de suporte e resistência para operar a favor da tendência, muda toda a dinâmica do gráfico. Você é capaz de entender todo o dinamismo do gráfico. Agora, se você entrar no gráfico, toma um loss e fala assim, eu não sei por que eu tomei esse loss, você não deveria nem ter entrado na operação. Entendeu? Essa é a dinâmica da análise. Quando você analisa alguma coisa, você tem que saber os prós e os contras. Por exemplo, vamos supor que você vai se banhar numa cachoeira. Vou dar um exemplo aqui. Você chega lá na cachoeira, tem aquela queda d'água bonita, aquele poço de água da cachoeira. Geralmente você não consegue, quando o poço é fundo, você não vê o fundo da água, por mais transparente que ela é. Você chega correndo e já dá um pulo lá, sem saber o que tem ali dentro, sem saber qual é a fundura, se tem pedra, se tem galho, se tem cobra. Você faz isso? Não. Você vai fazer o quê? Um reconhecimento do local, não é verdade? Você vai entrando aos poucos, vai vendo como que é o fundo, se tem espaço para nadar, se tem espaço para mergulhar. Depois, talvez de 1 hora ali, você está dando uns saltos ali. Mas por quê? Porque você procurou os riscos que existem ali. Se der uma meleca, se algo acontecer de errado, você correu o risco e sabia o porquê do risco. Você entendeu como é que funciona? Eu dei esse exemplo esdrúxulo, né? É um exemplo que não tem nada a ver com trade. Pessoal, eu estou na varanda de casa aqui, tá passando um caminhão aqui, não liguem para o barulho, tá? Eu estou aqui de bermudona, camiseta, chinelo havaiana, sentado na varanda. Então não ligue se acontecer barulho, tá passando um caminhão aqui. Você tem que assumir o risco. Você tem que assumir o risco da operação. Então, se você entender o movimento do gráfico ali na região de suporte e resistência para operar a favor da tendência, ótimo. Qual é o risco? O risco é esse. Então, se der loss, você já sabe o que aconteceu e você já pode corrigir o seu trade. Você já vai ter um entendimento lógico da movimentação. É assim que se aprende, pessoal. Eu nunca vi ninguém aprender com erros. Eu só vejo as pessoas aprendendo corrigindo os seus erros. Porque tem muita gente que diz assim, eu aprendo com os erros dos outros. Ah, é? Tá. Então o outro fez o erro, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer o mesmo erro, você vai cometer o mesmo erro. Agora, se você disser assim para mim, olha, eu aprendo com os erros dos outros, porque eu vejo o erro dos outros e corrijo como deve ser feito. Aí muda totalmente. Essa é o cerne da análise gráfica para você entender tecnicamente como funciona. Então, na hora de operar um suporte e resistência e operar a favor da tendência, como é o caso aqui eu fui operar a favor da tendência nesse movimento, só que a tendência poderia muito bem fazer uma continuação de movimento. Tanto uma continuação de movimento de baixa como uma continuação de movimento de alta. Você percebe que o gráfico me dá as duas oportunidades? Vai depender do contexto que ele vai fazer de padrão de vela nas regiões e fluxo de volume de mercado. Por isso que às vezes tem algumas pessoas que não conseguem entender o gráfico e acabam tomando loss. Ele está vindo onde? Buscar liquidez lá embaixo. Quando você entra no gráfico e você vê muita complicação, mude de gráfico. Procure gráficos mais simples, mais fáceis,
Hoje ainda é dia de PO, como eu falei para você. Num dia normal, esse gráfico poderia tranquilamente continuar essa pequena movimentação de alta para fazer essa movimentação de reversão. Só que ele não está fazendo, ó. Ele já está fazendo uma escadinha aqui, com certeza ele vai fazer movimentação de queda e não vai fazer a reversão do movimento ali naquele momento. Como eu disse, dia de PO, às vezes o gráfico faz um movimento sem lógica, sem razão, e a gente tem que ficar de olho nisso. Hoje é o dia que o filho chora e a mãe não vê. Aquele que não tem conhecimento técnico, que não sabe analisar um gráfico de verdade, ele vai ficar apanhando hoje na frente do gráfico, porque é um dia que existe uma movimentação muito forte no dólar que chacoalha todo o mercado, antes mesmo de abrir a Bolsa de Nova York. Conseguiu compreender? Por isso é importante você saber realmente sobre o movimento do gráfico. Aqui, por exemplo, ó, no áudio USD, o que eu fiz? Ó, compra nessa região. Preço continuou subindo maravilhosamente bem, agora ele já parou, está descendo. Euro, USD, comprei nessa pequena movimentação de tendência, esperando ele fazer a movimentação aqui para vir fazer movimentação de cabeça a ombro e ombro de novo. Fez, aqui pensei na continuação do movimento, ele não fez. Quando ele reverteu o movimento e mostrou para mim que ele não queria subir a partir do momento, já peguei com duas taxas ali, segui o movimento, fechando praticamente 4-1. Tranquilo, né, pessoal? Uma sexta-feira, simples. Esse movimento do preço é muito importante para você entender, operar a tendência. Nossa hashtag de hoje da aula, movimento do preço, tá? Então você, quando for deixar um comentário aí nos comentários, for falar, deixar um comentário se as aulas estão te ajudando, se te ajuda muito, coloque aí movimento do preço, porque eu vou saber que você chegou até o final, que você entendeu a aula, que você procurou saber o real motivo do entendimento do movimento. Se você aprender como operar o movimento do preço em região de suporte e resistência para operar a favor da tendência, você vai ver que os seus trades vão ser muito mais assertivos. Você vai estar muito mais dentro de contexto do gráfico. Você vai entender realmente onde estão as regiões corretas. Você vai saber aplicar um padrão de vela ou os padrões de velas que aparecem de forma tranquila. E aí você vai ter uma consistência melhor. Você vai ter uma forma de olhar o gráfico e de analisar muito melhor do que as demais pessoas. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana. Te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Você que quer vir para o treinamento, te espero aqui do outro lado. A sua inscrição é feita de forma automática, fez a aquisição, já recebe o e-mail, faz a sua senha, já começa a estudar e já começa a ser meu aluno e ter suporte comigo, tá bom? Te espero do lado de cá. E para você que está aqui no canal do YouTube, não saia sem deixar aquele like, não saia sem ativar o sininho de notificações, não saia sem deixar o comentário. Isso é muito importante e é uma forma de gratidão através de todos os dias aqui eu trazendo aulas para você de forma gratuita, tá bom, pessoal? Beijo no coração, até a próxima trade, até a próxima aula. Fica com Deus. Fui!